Pegue sua Bíblia comigo e abra em 1 Samuel 16. É uma história que ninguém conhece, mas vamos falar sobre ela. 1 Samuel 16, vamos ver versículo 1, 2 e 3. Todo mundo achou? A Elaine achou ali, então se você não tiver achado, está aqui atrás. Vamos ler? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Bolemita, porque dentre os seus filhos me provê de um rei. Disse Samuel: como eu irei? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é fiel, obrigado porque ela nos edifica e ela nos ensina o caminho que devemos andar. Nos ensina mais uma vez essa manhã. Usa a minha vida, Senhor, para trazer a mensagem diretamente do céu para as pessoas aqui, Deus. Que as pessoas vão ser curadas, tocadas e libertas em nome de Jesus. Então, esse texto, para quem não sabe, é o texto da história de Davi. Quem sabia aqui sobre a história? Quem sabe aqui sobre a história de Davi? Gente, vamos procurar saber, que até ela aí sabe, hein? Até ela aí sabe. O que acontece? Eu fiquei um pouco, no início da semana, eu fiquei um pouco temeroso de preparar essa palavra com relação à história de Davi, porque é uma história que todo mundo sabe, mas as coisas foram acontecendo, né? E para você ter uma ideia, ontem o devocional a gente faz um devocional com a Laís toda vez antes dela dormir, e a gente segue uma sequência, né? Tudo que está na Bíblia lá, pequenininho. E o devocional de ontem era sobre Davi e Golias, né? Então aí ontem eu já falei, essa mensagem aí, vamos lá. Então, só para te contextualizar aqui, Saul era o rei de Israel, né? Isso antes de Davi, tá? Antes de ele ser ungido. Então, Deus, através do profeta Samuel, deu uma ordem para o rei Saul. E aí o rei resolveu dar uma adaptada nessa ordem, né? Deus mandou ele dar cabo lá do povo todo, de tudo. Queima tudo, mata todo mundo, e o rei Saul resolveu não fazer direito. Resolveu fazer pela metade. E aqui eu já quero falar uma coisa para você, que você precisa entender. Obedecer só a metade, ou demorar para obedecer, é desobedecer. Entendeu? Então, eu costumo dizer para as meninas lá em casa, você fala para ela fazer um negócio e demora 2, 3, 4, 5 horas. Está desobedecendo. Então, pode ser ruim assim, você fala, mas eu fiz. Eu lembro uma vez que não tem muito a ver com esse contexto, mas eu lembro uma vez que eu fiz um trabalho, aí o meu chefe falou assim, o meu chefe, JB, ele falou assim, eu não estou falando que você não fez, faltou excelência no que você fez. Então assim, existem maneiras de você fazer. Né? Você faz bem ou você não faz, ou você faz de qualquer jeito ou você faz defeito. Mas o obedecer também, quando você demora, você desobedece. Né? Ou quando você adapta ali, você resolve obedecer só pela metade, você está desobedecendo. Ou é ou não é? Sim. Então, Saul desobedeceu. A ordem de Deus foi clara e ele resolveu fazer só pela metade. Então, não adapta não. Não adapta não, querido, porque vai dar ruim. Se você adaptar a ordem de Deus, o negócio vai ficar ruim. Aí, nessa semana, depois você dá uma lida aqui no capítulo 15, porque esse capítulo 16 fala da unção de Davi, mas o capítulo 15 fala exatamente por que Deus resolveu ungir um outro rei. Então, vocês lêem lá no capítulo 15 que vai ser bom. Mas vamos resumir aqui essa história. Por essa desobediência, que Deus mandou Saul dar cabo dos amalequitas lá, e ele destruiu tudo, mas ele fez só a metade, Deus se arrependeu de ter posto Saul como rei.
e ele simplesmente rejeitou o rei Saul. O texto diz isso. Né? O texto diz aqui, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Então, pesado, né? Naquela época, o homem mais poderoso de Israel era o profeta Samuel. Era o mais importante, porque na época o sistema era teocrático, né? Deus governava, mas ele escolhia uma pessoa para dar direção ao povo. Então, naquela época, quem dava direção era o profeta Samuel. Está tudo ok? Então, Deus governa a nação e ele escolhe uma pessoa para dar direção. Com a necessidade de ungir um novo rei, Deus manda então o profeta Samuel para Belém. E lá ele vai encontrar e ungir o próximo rei. Deus falou, vai para lá, vai para a casa de Jessé, que você vai ungir o cara lá. Então, Davi, só abrindo um parênteses aqui, Davi era adolescente, né? Nessa época. Então, quantos tem filhos adolescentes aqui? Quantos tem filhos crianças? Eles vão chegar à adolescência, tá? E o adolescente, eu não vou falar que o adolescente é difícil, né? O adolescente tem as suas particularidades, né? Vamos colocar assim. Eles têm umas coisas diferentes. Hoje em dia eu fico pensando, falei, rapaz, será que quando eu era adolescente eu fazia essas coisas mesmo? Né? Que eu tenho uma filha de... Hoje ela está com 18 anos, né? Hoje ela já está adulta, né? Então, já cresceu, né? Mas ela foi adolescente há pouco tempo. Não está chamando não. Então, tem aquelas crises, né? Às vezes você fala... Eu lembro quando eu falava para eles, você está homem, mais direto, né? Então você está gordo. Aí para sempre, também é uma crise para o resto da vida. Né? Nossa, me chamou de gordo. Né? Aquela coisa, você tem que fazer um tratamento, tem que fazer um SOSO, né? Para poder voltar lá a sobreviver, né? Aí vai fazer uma prova na escola, primeira prova da escola, não vai bem, aí pronto, acabou o ano. Né? Acabou o ano por causa da primeira prova. Gente, a primeira prova tem... Aqui em Portugal, por exemplo, sei lá quantas provas faz um ano, né? O pessoal já entra na escola, a primeira semana tem prova. Nem aprendeu a matéria, mas enfim, aí... Adolescente é mais delicado, vamos colocar assim. Hoje, por exemplo, se alguém me chamar de feio, eu falei para ela que ia falar isso aqui, viu? Se alguém me chamar de feio, ou é inveja, né? Ou tem problema de vista, porque eu sou um cara bonito, né? Sou um cara muito bonito, você pode olhar para mim, então... Ou o cara está com inveja ou tem problema de vista. Vai para o oftalmologista, tá vendo? Vai para o oftalmologista porque está ruim o negócio. Mas na idade de Davi não, né? Ele era adolescente. E o que acontece? Ele precisava administrar o fato de que ele foi esquecido, né? Então, para o adolescente você ser esquecido é tenso, né? É pior do que lá falar que está gordo, ou fazer uma prova ruim. Você esquecer um adolescente é terrível. Então, o que aconteceu? Na casa de Davi, ele precisava administrar o fato de que os irmãos eram mais importantes do que ele, porque eles lideravam exércitos, né? Davi era só um pastor de ovelhas lá, vivia no campo lá. Então, enquanto os irmãos comiam na mesa, Davi estava lá cuidando das ovelhas, né? Complexo isso, né? É o caçula, sei lá, desprezado. Enfim, o homem mais poderoso da terra resolve visitar lá, Deus manda ele visitar Jessé, né? A casa do pai de Davi. Jessé é o pai de Davi, viu, gente? Jessé é o pai de Davi, só para vocês saberem aqui. Porque quando eu era pequeno, o pessoal falava Jessé, e Saul, e Samuel. Eu falei, gente, quem é quem aí, né? Então, Samuel, que era o profeta de Deus, né, Deus que rejeitou Saul porque não obedeceu uma ordem simples assim, né? Complexa, mas uma ordem clara. Então, Samuel, que é o profeta, vai na casa de Jessé, que é pai de Davi. Então, ele vai lá para ungir o próximo rei. Essa história vocês sabem, né? Eu vou só dar uma resumida. Então ele vai na casa de Davi, mas ninguém avisa para Davi. Né? O Davi vai lá, está lá no campo. Então tem os irmãos dele lá, o pai dele, e ninguém avisa Davi.
Ah, fica lá, apacentando as ovelhas, vamos aqui. Né? O cara mais importante vai vir aqui em casa, mas não avisa o cara não, deixa ele lá. E você ser esquecido pelos seus amigos, tudo bem, né? Acontece. Agora que a gente veio para cá, isso não é uma queixa não, viu? A pastora está ali, ó, não é uma queixa não, mas é normal, você está distante. Eu tenho amigos que a gente se fala toda semana ainda, mas tem gente que a gente se fala, ó, a gente tem quase 3 meses, a gente se falou uma vez, não deixou de ser amigo, mas assim, acontece, esqueceu. Ok. Você ser esquecido pela sua namorada ou namorado, né, já começa a ficar mais ou menos distante, ruim, né? Se o namorado esquecer, você já pode terminar ali, porque tá ruim. Esquecido pela esposa, se não esquecer a esposa, imagina isso, esquecer a Érica. Olha, pode dar até divórcio, né? É ruim, mas dá para resolver. Mas você ser esquecido pelo seu pai, né? Eu acho muito complexo isso, né? Como a palavra diz, né? Pode um pai se esquecer dos seus filhos, né? Assim, é muito complicado você ser esquecido pelo seu pai. E naquele dia, o pai de Davi esqueceu dele. Esqueceu, inclusive, de avisar que o cara ia lá, né? Então, você pode imaginar como é que estava o sentimento de Davi aí. Você consegue ver o problema psicológico de Davi, né? Adolescente e ser esquecido pelo próprio pai. E ele simplesmente é esquecido. Mas esse foi só o começo da história de Davi, né? A gente precisa aprender a valorizar esses começos. A gente sempre pensa assim, nossa, aquele cara é um grande empresário, aquele cara é um vencedor, né? Ele é um cara, grande homem de Deus, grande pregador, grande professor, mas ele teve um começo lá, né? Ninguém lembra do começo, né? Ninguém costuma valorizar os pequenos começos. Mas esse foi o começo de Davi, sendo esquecido pelo pai, né? Lá no campo, apacentando as ovelhas. O que não é ruim não, né? Porque o pastor apacenta as ovelhas, né? Então ele era pastor, fazer essa ligação. A palavra lá em Zacarias diz assim, ó, não despreze os pequenos começos. Davi não começou como rei. Ele se tornou o maior rei de Israel. Né? Mas foi ali que ele começou, sendo esquecido, sendo o mais improvável daquela família. E ele superou isso tudo, acredita. Então Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé. E diz o texto lá, 1 Samuel 6-8. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza esse é o que o Senhor quer ungir. Isso Samuel, hein? Samuel, foi Jessé que Samuel falou. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. E é Deus quem está vendo aqui no texto, né? Então ele está procurando alguém para ser ungido maior rei de Israel. Então ele não está vendo a aparência, né? Samuel vai conhecendo de um por um todas as opções e as opções acabam. Aí Samuel deve ter pensado assim, isso é um machismo meu, tá? Não está na Bíblia. Não acho que está na Bíblia isso. Samuel deve ter pensado, uai Deus, acabou tudo aqui. Será que você está enganado? Né? Será que me mandou para cá e não tem ninguém aqui? Não. Será que pode um pai se esquecer de um filho, né? O pai de Davi esqueceu, mas o pai celestial não esqueceu dele não. Ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandone, o Senhor jamais vai te abandonar. Amém? Eu não sei quem pode ter te deixado pelo caminho, mas Deus vai com você até o final. Amém. Esse é o pai. Esse é o seu pai. Já falei sobre pai aqui, não estou falando sobre pai hoje, tá? E Jessé, rapaz, tem um caçula que está no mato cuidando das ovelhas lá. Né, o que eu esqueci lá. Aí Samuel disse, vamos chamar ele. Aí olha só, no texto Samuel 16, versículo 10. Jessé levou Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé,
Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E quando ele entra, Samuel olha para ele e ele deve ter pensado, né? No meu achismo de novo, que não está na Bíblia. Ei, Deus, tu esqueceu mesmo, né? Esse menino aí mesmo. Esse cara aí que entrou, esse garotinho, adolescente. E no meio dos irmãos, né, aqui no versículo 12 e 13 diz assim, ó: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e o unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Na presença, olha essa parte, Samuel apanhou o chifre de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. É no meio dos que não acreditam em você, né? No meio dos que caminham com você, mas não dividem com você. É no meio daqueles que desprezam você, né? No meio dos que falam mal de você ou que falaram mal de você. No meio dos que te acham fraco ou que acham que você não está preparado, né, para o chamado. Entende uma coisa: se não é por você, vai ser contra você, né? Não tem meio termo. É como uma amizade: ou você influencia ou você vai ser influenciado. Não tem meio termo. Ah, não, a gente é amizade aqui, a gente está. Ela vive lá no mundo dela, eu vivo no meu mundo aqui, e ninguém influencia ninguém. Não, não existe isso. Ou você vai influenciar o seu amigo, ou o seu amigo vai te influenciar. Então a palavra diz assim: preparas um banquete na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Deus ungiu Davi no meio daqueles que duvidaram dele. Deus ungiu Davi no meio daqueles que esqueceram dele, que não acreditaram nele. Deus ungiu Davi, podia ser irmão e pai, era irmão e pai, mas não acreditavam nele. Ele era um improvável, né? Ele era improvável de uma família de 8 irmãos, né? Então, Deus fez isso na frente deles, na presença dos inimigos, que se não era contra ele, era inimigo. Podia ser irmão, mas era inimigo. Mas eles não acreditavam, né? Eles não acreditavam a ponto de esquecer dele. Mas tem uma coisa aqui interessante que eu coloquei, ó: Deus não se esquece de você, queridos. Amém. Deus não se esquece de você. Ele é por você, né? Ele é seu amigo fiel. Ele é o seu pai, né? Então ele não vai te esquecer. Ele não vai te esquecer como um pai terreno aqui, né? Mesmo que esteja no campo, onde ninguém está te vendo, né? Mesmo que seus amigos, namorado ou namorada, como eu falei, mesmo que a sua esposa ou seu marido, mesmo que seus irmãos, ou até mesmo que seu pai se esqueça de você, ele jamais vai esquecer de você. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Samuel entra na casa dos preparados e acaba escolhendo um improvável, que era Davi. Então Davi passa por tudo isso, e o tempo passou, e ele se tornou ali um servo do rei Saul. O texto diz que ele tornou o escudeiro do rei. Isso está um pouco mais à frente, tá? No capítulo 17. Um belo dia, os irmãos de Davi estavam lá na batalha, né, do rei Saul, israelitas, contra os filisteus. Você sabe da história dos filisteus aqui, do gigante? Todo mundo sabe? Aí é onde a parte conhecida da história de Davi, né? Quer dizer, a parte mais conhecida. Então aí vocês conhecem a história. Tinha um gigante chamado Golias, né, que o cara era grande. Eu já falei aqui que eu gosto de assistir NBA, e tipo assim, NBA, o cara mais alto hoje tem 2,28 m. O gigante Golias é maior que isso. 2,28 m, sei lá, eu tenho 1,74 m, o cara é muito maior que eu. Mas olha só para você ter uma ideia. Samuel 17, 4, 8. Só para você ter uma ideia do tamanho do cara. Samuel 17... Não. 17 de 4 a 8.
Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. 2,90. 2,90. É 1,20 a mais que eu. Eu sou bonito e alto, mas o cara tinha 1,20 a mais que eu. Mas não era bonito, né? Então, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. 60 quilos a couraça que ele usava. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro, a ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou a sua voz assim: cara, o cara era grande. Porque para você andar com uma couraça de 60 quilos e só a ponta da sua lança pesar 7 quilos e 200 gramas, né? E 200 gramas, né? Só 7 quilos, né? É muita coisa. O cara tem que ter uma estrutura muito grande. Tem que ser muito grande para fazer isso, rapaz. Aí, esse cara aí que é pequeno vai e vira para o exército e fala assim, ó: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Queridos, a pressão estava aí. A pressão estava no ar. Né? Então, e 3 dos 7 irmãos lá de Davi estavam lá na batalha. E aí o pai de Davi vira para ele e fala assim, ó: leva a comida lá para os seus irmãos. Né? Os caras estão lá lutando. Você está só aqui apacentando as ovelhas, leva a comida para ele lá, que eles são mais importantes, né? Aí eu penso assim, é outro achismo meu, tá? Não está na Bíblia. Aí Davi deve ter pensado assim: pai, você está entendendo o que está acontecendo aqui, não? Eu fui ungido rei de Israel, né? Então vai pegar bem eu ficar servindo de office boy lá dos meus irmãos na batalha. Assim, não dá, né? Ah, mas ele não pensou assim. Cara, Davi era um cara obediente. Cara. Ele era um cara obediente. Eu falo aqui, todas as vezes que eu vou pregar, eu falo sobre obediência. Né? O segredo está na obediência. Né? Quando Saul foi rejeitado por Deus, foi porque ele não obedeceu a Deus. Né? Lembra lá, obedecer pela metade é desobedecer. Tá? Você pode achar que, mas ele fez uma boa parte lá, não é legal, não. Ou é tudo ou é nada. Ou sim ou não. Né? Ou você obedece ou você desobedeceu. Então Davi era um cara obediente. Né? Pegando mal ou não, ele sendo ungido ali na casa ou não, o pai mandou levar e simplesmente foi lá e levou. Ele deixou o rebanho lá com os outros pastores e foi. Quando chegou lá, os exércitos estavam se posicionando para a batalha, né? Eu acredito que seja igual aos filmes. Não sei se vocês assistem filme aí de épico, né? Que o pessoal tem lá o tempo de trégua lá, né? Dá um descanso lá, daqui a pouco todo mundo se alinha de novo e vai para a batalha de novo. Aí depois morreu um monte de gente, aí volta de novo. Beleza. Se alinharam lá. E quando chegou lá, o gigante Golias estava lançando lá o desafio de todo dia, né? Toda vez que eles se alinhavam, o Davi parava lá e falava: e vocês estão se posicionando para a batalha, o senhor filisteu e você o servo de Saul, escolha um homem para lutar comigo. Lá. Enquanto todos estavam fugindo do desafio, morrendo de medo, Davi achou um absurdo o incircunciso desafiar o Deus dele, né, o Deus vivo. E Davi resolveu ir para cima. E daí para frente você sabe onde que deu, né? O cara pequenininho lá, o gigante Golias, quase 3 metros de altura. Davi tem a questão da armadura, né? Que Saul colocou a armadura dele lá e falou assim: cara, isso aqui não é para mim não estou acostumado com isso aqui não. Foi lá, pegou o cajado lá e pegou 4 pedrinhas lá no ribeiro e foi para cima com uma funda. Foi lá e derrotou o gigante, né?
O Davi que foi esquecido lá no começo, lembra? Lá no começo da história. Ele foi esquecido e mesmo pequeno ele desafiou o gigante e derrotou o gigante. Mesmo sendo improvável na casa dos preparados, ele foi lá e derrubou o gigante e deu cabo do gigante. Mas tem um detalhe: enquanto Golias desprezava Davi e avançava com toda aquela armadura dele, 60 quilos de couraça, uma lança de quantos quilos? 7 quilos e 200, tá? 200 gramas. Davi virou para ele e disse assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua garganta. Amém. Por fim, ele reconhece a vitória, que a vitória vem de Deus, e não pelas forças da mulher. Amém. Amém? E aí, como diz lá em Romanos 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Você pode glorificar a Deus aí, porque eu acho que é frio, né? O que eu quero dizer com essa história? Essa história toda de Davi, que todo mundo já conhece. Todo mundo já conhecia a história de Davi, nem quem pequeno conhece, né? Assiste o vídeo todo, não aguento, mano. Acho que é por isso que eu acabei escolhendo falar sobre Davi, porque eu escuto tanto essa semana, a semana inteira eu escuto a música de Davi, mas enfim. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós já sabemos que, até minha pequena, né, que assiste os vídeos, que às vezes não para para processar muitas coisas, mas quando você fala de Davi, já sabe lá, né? Ele matou o gigante, pegou a pedra, acertou na testa do gigante, o gigante caiu. Acho que ela só não sabe a parte de cortar a cabeça, né? Cortar a cabeça lá, levantar a cabeça, é muito pesado. 1 Coríntios 1, 27 e 28 diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Então, queridos, você pode ser um improvável, mas Deus te escolheu. Deus te escolheu, então vai fundo, amigo. Vai caminhar, vai em frente, vai fazer a obra. Ele vai te capacitar. Como eu disse lá, não disse ainda, né? Eu coloquei aqui uma frase que eu gosto muito. Eu não sei de quem é, mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, né? A frase de efeito, né? Mas é isso. Deus não está aqui, deixa eu ver quem está preparado aqui. É claro que a gente precisa se preparar, né? É claro. Deus não vai te enviar se você não estiver pronto, né? Mas se Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai te capacitar no caminho. Mas Ele vai te enviar. Ele só vai te enviar quando estiver pronto. Tem duas coisas aí que você precisa entender. Não vou ler a Bíblia não, porque eu não vou precisar pregar nunca. Aí Deus não vai te mandar assim pregar, amigo. A não ser que você predispor aí, que você falar assim, tá vendo? Você fala que lê a Bíblia e não lê, então você vai passar por isso. Deus também não. Né? Então, eu estava ouvindo uma palavra da Nívia Soares, e ela diz assim, o jeito peculiar de Deus fazer as coisas é usando as pessoas que não são. Achei poderosa essa frase. Deus usa grandes homens, sim. Ele usa grandes homens. Mas existe uma frase que eu gosto, que é a de capacitar os escolhidos. Né? Foi o que eu falei aqui. Deus vai te usar se estiver preparado. Se você não estiver capacitado, Ele vai te capacitar. Amém. Ele não está preparado, Ele vai te capacitar para isso. Amém. Você só precisa disponibilizar, tá? Deus vai falar assim, eu não estou disponível não, Deus. Mas Ele vai falar, você vai. Não é assim não, disponibiliza aí. O nosso próprio Jesus nasceu numa manjedoura, né? O nosso Salvador nasceu num comedouro de animais, né? Ele nasceu rodeado de pó. Era um local de animais ali, não era um hospital, não. Não era o hospital São João aqui, né? Que a Ingrid foi, inclusive, gente, olha pela Ingrid, ela esculhambou o joelho lá. Não veio hoje, vocês sentiram falta dela aí? Ela não veio porque o joelho dela deu ruim. Dormiu lá em casa, aí se arrumou para vir, mas não deu para vir. Então o negócio ali está um pouco estreito. Orem por ela, por favor. Ele nasceu rodeado de pó, né? Não nasceu no berço de ouro. Jesus podia ter nascido no berço de ouro.
Ele é filho de Deus. Cara, ele é filho de Deus. Deus podia ter falado assim, cara, eu vou botar no melhor hospital, né? Primeiro, né? Porque eu vou mandar meu filho para a terra, né? Pensar assim, para quê, né? Vou pegar o filho aqui, vou botar ele lá, vou fazer ele crescer lá como humano, ensinar o povo, sofrer, morrer na cruz. Não, Deus mandou, enfim, mandou. Mas ele não mandou como filho de Deus Altíssimo. Ele mandou Jesus como homem. Né? Jesus se despiu de toda a glória para se fazer mortal. Se tornou homem como a gente. Né? Inspire-se nesses homens, queridos. Né? Eu dei 2 exemplos aqui, a gente não pode equiparar Davi com Jesus, né? Eu não estou fazendo isso aqui. Mas eu contei primeiro a história de Davi, para você ver que o cara era improvável. O cara era de uma família de 8 irmãos que foi o último que foi lembrado por acaso, né? Porque o profeta perguntou. Né? Porque se não tivesse perguntado, era capaz de Jessé falar assim, não, beleza, galera, valeu. Samuel pode ir, tem a próxima casa aqui, pode pôr na próxima casa. Mas o Jessé perguntou, tipo assim, esses são todos, você não tem mais ninguém. Então assim, se inspire nesse cara. Se inspire em Jesus, né? Sem essa comparação, mas se inspire em Jesus que como Deus, veio à Terra como humano. Né? Nasceu ali num lugar precário, né? Como mortal, né? Para fazer o sacrifício que ele fez por nós, né? Para vencer os gigantes que a gente talvez não conseguisse vencer. Né? Um cara improvável, um cara não entendo como desrespeito, tá, gente? Estamos chamando Jesus de cara, mas é só maneira de falar. Improvável, mas venceu os gigantes. Venceu, pagou o preço mais alto que podia pagar, que a gente não iria conseguir pagar nunca. Sabe? Pagou o preço com uma morte de cruz, uma morte humilhante. Então, você precisa identificar os seus gigantes, né? Vencer os seus medos e traumas e partir para cima. Você precisa reconhecer a sua força em Deus. Não é por sua força, não. Você vai até um lugar, querido. Você vai até uma certa altura lá. Daí em diante é só com Deus. É só reconhecer a sua força em Deus, como fez Davi lá na frente do gigante Golias. Ele parou na frente do gigante lá. E, cara, eu, né? Como Davi, pequenininho aqui, eu vi um cara de 3 metros. Eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus, você me ajuda, deu ruim aqui. Não tem como. Né? Então, assim, Deus entendeu que era com ele. Se não fosse com Deus, não tinha como. E ele bradou para o gigante lá, e o gigante deve ter pensado, esse cara é doido. Ou esse Deus é cabuloso mesmo, então ele é doido. Esse tamanhozinho. Então, e a palavra diz assim, ó, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Né? Foi o que Natanael falou sobre Jesus lá. Então, assim, além do cara ter nascido numa manjedoura, né, rodeado de pó ali, animais, ainda julgaram ele lá falando assim, será que o cara é bom mesmo? Porque será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Assim, foi desprezado aí, né? Foi desprezado, tiraram o valor de Jesus aí, pelo amor de Deus. Enfim, para finalizar. Gente, hoje foi claro, domingo passado foi melhor. Vamos lá, para finalizar. Eu quero falar aqui rapidamente de 5 marcas de pessoas improváveis que querem se tornar um matador de gigante. Para finalizar, viu, Wesley? Eu vou fazer. Cadê o cara do violão? Um vencedor improvável, matador de gigante, não escuta a voz dos especialistas. Entenda uma coisa, quem nunca venceu um gigante, vai falar para você que os gigantes não caem. Né? Se você venceu um gigante, você viu ele cair. Mas se você nunca venceu, nunca caiu. Você nunca viu um gigante cair. Gente, isso aqui é o Wesley. Paizão, né? Tem filho, é paizão, mas ele cuida de muita gente, viu? O cara é quase pastor, vai lá. Então, assim, se você
Se você nunca venceu um gigante, você nunca viu ele cair. Então, para você, os gigantes não caem. Então, os pessimistas lá vão falar para você, cara, gigante não cai não, cara. Desiste disso aí. Não tem como não. Então, o vencedor de gigantes não escuta a voz dos pessimistas. Anota aí. 1. 2. O vencedor de gigante não valoriza as dificuldades de ontem, mas olha as possibilidades do hoje. O vencedor não fica lamentando lá as dificuldades do passado, né? Ah, eu não nasci no berço de ouro, eu não tive a chance do Samuel na vida, né? Eu não tive a chance do pastor Vai, não, eu nasci pobre, né? Não tem como vencer. Não, olha para as possibilidades que Deus está colocando na sua frente. Né? Deus está colocando possibilidades na sua frente hoje, você precisa agarrar, precisa pegar. E fica olhando para o que você não tem, o que você não, como você não nasceu. Amém? 3. Não, tem uma frase aqui que eu coloquei, ó, uma frase que parece coach, mas é boa. Os guerreiros não são treinados em ar-condicionado, eles são treinados em campo de batalha. Então, ó, coach é sair demais, mas, cara, se você ficar pensando, ah, meu Deus do céu, eu não nasci no berço de ouro, eu não estou aqui em casa, não tenho um ar-condicionado, né, um computador para trabalhar todos os dias, para poder fazer meus estudos. Não, cara, vai para a batalha, vai para o campo lá, você vai ser treinado lá. Amém? Amém ou não? Amém. Tá frio, mano, vai para o frio também, não tem problema não. Tá muito frio, eu estou passando frio aqui, gente. Eu sei que o frio não chegou, né? Essa é a frase que a gente mais escuta. Né? Frio mesmo, dezembro e janeiro, já sei. Não, tá chegando, o pastor Wagner falou aqui. 3. Um vencedor de gigantes precisa aprender a lidar com seus críticos. Aqui é uma dica poderosa. Para alguns, a crítica tem o poder de paralisar. Né? A crítica derruba muita gente. A crítica mata muita gente. E tem uma frase aqui que o bispo costuma dizer. Todo mundo lá em Brasília conhece essa frase. A pastora ainda conheceu. Se você não vive dos elogios das pessoas, tão pouco você vai morrer pelas críticas. Né? Se você der ouvido aos seus críticos, você vai perder sua alegria, vai perder a sua paz, vai perder o seu sono, vai perder o seu apetite, vai ficar fraco, vai perder a saúde e vai perder o foco. Sem foco, como é que você vai para a batalha? Como é que você vai mirar o seu gigante? Como é que você vai derrubar o seu gigante? Sem foco. Então assim, sem dar ouvido a críticas. Esquece isso. Esquece isso aí. Não gaste seu tempo com os críticos. Não vai te edificar em nada. O que mais incomoda os seus críticos não são os seus defeitos, né? E sim as suas virtudes. Então, ele vai te criticar pelas suas virtudes. Né? Pode estar fazendo, Deus te chama para fazer, mas ele vai arranjar um defeito ali. Ele vai arranjar uma maneira de te criticar. E se você der ouvido, meu amigo, vai dar ruim. De novo, né? Vai dar ruim. Não faça como eu falei agora, né? Ao invés de se paralisar pelas críticas, simplesmente não dê ouvido. Só ignore. Ou encare como pontos a melhorar, né? Às vezes, a gente para adaptar, a gente fala assim, não são críticas, são só adendos, né? Só um adendo aqui. Mas então pegue como um adendo, né? Pegue a sua observação e melhore o que você está fazendo. Mas dessa forma, não como uma crítica, senão vai te derrubar. 4. Um vencedor de gigantes é especialista no que faz. Não basta ter coragem. Coragem sem preparo é loucura. Imagina uma pessoa que tem coragem. A Elisa aqui, ó. A Elisa, ela quer ser médica, tá, gente? Orem por ela porque é difícil. A Elisa quer ser médica, ela tem coragem de operar. Então, gente, precisa de operar alguém aqui. Quem tem coragem aqui? Aí vai a Elisa lá operar. Vai matar a pessoa. Ela não tem preparo. Ela não tem estudo para isso. Ainda. Ela não se tornou uma médica. Então, assim, como eu disse aqui, um vencedor de gigantes é especialista no que faz. Além de você ter que se preparar, né, para o que você vai fazer, porque aí vai naquilo que eu falei anteriormente aqui sobre
Deus capacitar os escolhidos, né? Mas Ele não envia quem não está preparado. Você precisa se preparar. Depois que você se preparou, você tem que fazer o melhor. Queridos, tem que fazer o melhor. A palavra fala sobre isso. Né? Quando você faz uma coisa meia boca, por a gente ser feitura de Deus, a gente diminui a glória dele. É como se diminuísse a glória dele. Fiz um negócio aqui mais ou menos, ou como Saul lá, vou obedecer mais ou menos aqui. Poxa, Deus tem poder, Deus é autoridade. Ele manda você fazer um negócio, você faz mais ou menos, você está falando assim, Deus, você tem autoridade, mas nem tanto, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Então você não pode ser médico sem ter preparo. Né? Você tem que fazer. E você também não pode fazer um trabalho medíocre. Então, se você for médico, seja o melhor médico. Né? Se você for pediatra, cadê a Cris ali? Ó? Seja o melhor pediatra de Porto, do Porto e entorno, né? O seu nome da cidade de Vila Nova de Gaia. As duas cidades que eu sei. Lousada. Seja o melhor médico. Né? Se você for um contabilista, outro que eu aprendi, porque aqui não é contador, né? É contabilista. Seja o melhor contabilista. Se você faz docinhos, cadê a infantil. A menina tá no infantil, ó. Fala para ela que eu falei dela aqui. O Thiago tá ali, ó. Faça o melhor docinho da cidade, né? Tipo dela, né? Faça o melhor docinho da cidade, cara. Faça com excelência. Se você é advogado, engenheiro, professor, ministro de louvor, se você é operador do som, técnico de som, faça o melhor. Né? Faça o melhor, você não está fazendo para mim, não. Você está fazendo para Elisa, está fazendo para Deus. Né? Se você é crente, seja crente de verdade, né? Seja cristão de verdade, né? Sirva a Deus de verdade, não seja minha boca, não. Não seja aquele crente Raimundo, né? Esse é antigo, mas você sabe quem é crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo, né? Assim, tá certo. Metade aqui, metade lá, não. Ou você é inteiro ou você não é. Ou você é inteiro ou você está aqui por inteiro ou você está no mundo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. O que você fizer, faça por Ele. Faça para a glória dEle. Somos feitura dEle. Tudo que fazemos, minha boca, é como se estivesse diminuindo a glória dEle. Amém? 5. Último. Um vencedor de gigantes, embora tenha coragem e preparo, ele reconhece que a vitória vem de Deus. Como diz lá no verso 45 ao 47, né? Quando Davi aceitou lá o desafio, né, que o gigante Golias olhou para ele, cadê o 45 e 47? Olha só. Enquanto isso, o filisteu, 41. 43 em diante. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui, eu darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. É a humildade aí tomando conta da soberba, né? Sobressaindo a soberba. O cara podia ficar: sou rei de Israel, eu fui ungido aqui, me respeita. Não, cara, assim, brother, eu não sou nada aqui, eu não sou ninguém. Se Deus não for comigo aqui, e você desafiou o Deus Todo-Poderoso, então eu vou no nome dele. Amém? Deus não nos chamou para fugir dos gigantes, querido. Deus chamou para vencer os gigantes. Amém. Mesmo sendo improvável, Deus te chamou para ser um matador de gigantes. Nós não nascemos vencedores, nós somos feitos vencedores por Jesus Cristo. É preciso ter preparo, é preciso ter coragem e é preciso ter confiança em Deus. Amém? Quais são os seus gigantes? Quais são os gigantes que você vai precisar dar cabo deles? Peça ajuda a Deus. Vença com Ele e por Ele. E como eu li lá em Romanos 11, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja glória para sempre. Amém. Tudo começa nele. É o que diz aqui nesse texto. Tudo passa por Ele. Tudo acontece por causa dele. E tudo vai voltar para Ele. Ele vai te tirar de trás das malhadas. Ele vai te mostrar a direção. E você, andando em obediência,
será capaz de matar os seus gigantes, para a honra e glória do nome dele. Amém? Fique de pé.